Continuando, então, com esse lindão. Me apaixonei muito nessa combinação. Quero ver se eu consigo mostrar aqui. E agora tá aparecendo, quase aparecendo a cor certa. No vídeo não aparece por conta da iluminação, acredito. Esse é um dos tamanhos de tapete que é padrão, que eu amo essa medida. Esse aqui ficou com 73 centímetros de comprimento por 47 de largura. Então, é um tamanho muito bom que eu geralmente faço. Então, ele ficou um pouquinho mais comprido, porque aqui na base eu fiz aqui a flor catavento, usei esse azul mesclado, barroco também, 100% algodão. E aqui eu fiz a primeira parte, né? Vim trabalhando aqui essa base quadrada e fiz 2 carreiras com o verde mesclado. Então, na segunda carreira que eu vim aqui unindo a próxima base. Então, ele ficou com 2 carreiras e por isso que ele ficou maior, ele fica mais comprido quando inicia com essa base. Ou faz com 4 flores, igual eu fiz com o preto, ou faz com 3 flores, mas faz 2 carreiras dessa base quadrada para fazer a união. Aí, ele fica um tamanho bem legal. Então, precisa se atentar, eu quero fazer maior, então, faz essa parte com 2 carreiras, seja verde, seja aqui, você pode estar usando essa próxima cor aqui, essa primeira cor do tapete, para tá fazendo essa segunda carreira aqui da base. Aí, vai do seu gosto também, eu fiz em algumas carreiras, em alguns tapetes dessa forma, para ele dar o tamanho que eu gostaria. Então, aqui eu vim trabalhei com apenas 2 cores na parte do tapete. A base, a flor catavento. Então, vocês notaram ali que eu tô usando a flor catavento, então tem duas cores que eu não usei. A flor catavento eu usei outra. Mas eu gosto muito porque vai apenas 10 gramas para cada flor, rapidinho de fazer. E aqui eu usei o verde mesclado. E para fazer a parte do tapete, usei o azul bebê e o azul petróleo. Se eu não tô enganada, é o azul petróleo esse. Eu vou confirmar certinho, se eu lembrar da cor aqui, se eu lembrar de procurar, eu coloco o nome pra vocês aqui. Se é azul petróleo ou é outro azul aqui, tá bom? Que aqui não tá aparecendo bem o tom, um pouquinho mais fraco do que aparece aqui. Então, azul claro, azul escuro, e ficou dessa forma. Então, eu fiz assim, 1, 2, 3, 4 carreiras com azul bebê, uma carreira desse azul mais escuro e uma carreira do azul bebê e finalizei aqui. 1, 2, 3, 4 carreiras dessa parte da hélice ainda. E depois eu terminei com a parte do bico com os leques, 2 carreiras. Então, vocês viram que eu vim brincando, em cada peça eu fiz um pouquinho diferente. Lembra que no preto eu fiz o cinza com essas carreiras de bloquinhos, aí eu fiz o chumbo e finalizei com o preto toda de lequinho. Aqui não, aqui eu já fiz com as carreiras de pontos altos e blocos e apenas 2 carreiras de lequinhos para fazer a parte do bico. Então, esse modelo é muito bom, você pode ir variando a parte da base também. Então, não importa quantas flores você colocar, ele vai fechar certinho, porque você vai trabalhando aqui essa parte dos leques. E aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? Dessa hélice, modelo muito bom que você não precisa ter muito trabalho, ficar pensando demais, contando muitos pontos para fechá-lo no final. Então, é só você fazer e pode ir brincando aqui com a parte do bico, com as cores. E uma dica aqui para vocês também. Esse vídeo vai ficar cheio de dicas, aproveitem, tá, meninas? Quando vocês forem trabalhar, por exemplo, a pronta entrega, seja sobrinhos ou não, não fiquem inventando muita moda. Vê o que sai aí no ateliê de vocês, vê peças que sejam mais rápidas de fazer. Então, o simples também é bonito. Não faz qualquer tipo de peça lá, tudo solta, tudo frouxa, pontão grande, que embola tudo. Não é sobre isso, a simplicidade não é isso. Você pode fazer um tapete simples, mas bem feito, que você consiga trabalhar rápido também. Consiga ter a pronta entrega, consiga ali, às vezes faz encomenda, vai intercalando entre uma encomenda e outra, você consegue fazer 2, 3 tapetes
desse modelo assim mais simples para você ter a pronta entrega. Então não fica inventando moda, inventando tapete, inventando modelo ali. Você leva 3, 4 dias para fazer um tapete. Não. Aproveita isso, então é muito importante vocês trabalhar com sabedoria, tá, lindonas? Então aqui é essa medida que eu passei, agora eu vou pesar. Então aqui ele pesou um pouquinho mais, né? 352 gramas ficou esse lindão aqui. Então, a maioria eu consegui trabalhar apenas uma peça. Só desse modelo, apenas 2 tapetes, né? 2 cores que eu consegui fazer par. A maioria só deu pra fazer um tapete, mas tudo bem também. Agora eu vou mostrar a próxima cor. Próximo tapete, próxima cor é esse aqui. Olha só, esse eu não trabalhei com a flor catavento. Como eu queria fazer uma base mais reta, né? Eu fui brincando, conforme eu falei pra vocês, eu fui fazendo e fui brincando com as cores, fui brincando com a parte dos modelos aqui. Então, eu fiz uma flor rasteirinha, muito rápida de fazer. Inclusive, esse azul aqui é o fio amigurumi, então, eu fiz ele duplo para fechar com a espessura do barbante, né? Então, eu fiz aqui 3 florzinhas rasteiras, ó, trabalhei 1, 2 carreiras e vim aqui com o verde mesclado. E ainda na base, nessa parte da base, nesse motivo quadrado, eu trabalhei com o cinza, viu? Então, para ele ficar um pouquinho maior, para ficar num tamanho legal também. Se eu fizesse unindo verde com verde, ele já ia ficar muito pequeno. Então, conforme eu fui testando nas outras peças, eu fui tendo aprendizado para trabalhar nas próximas peças. Então, aqui eu fiz a flor rasteira, trabalhei o verde e trabalhei uma carreira de cinza para poder fazer a união dos outros motivos. E ficou assim a parte da base e trabalhei aqui. Então, aqui a parte das emendas, né? E trabalhei mais 2 carreiras com o cinza. Tá vendo que aqui tem tonalidade diferente? São lotes diferentes de cinza. Olhando assim, meio de longe, você não consegue ver. De perto, eu consigo ver que tem diferença, ó. Ele é outro lote. Eu trabalhei dessa forma nos 2 tapetes, usando tonalidade diferente. Mas eu trabalhei nessa parte, nessa primeira parte, uma tonalidade e nessa segunda parte outra. Eu não coloquei junto, no mesmo aqui. Se eu visse que não iria dar, eu não ia colocar aqui no mesmo cinza. Então, eu pesei, fiz certinho as contas, fui fazendo até dar certo nessa primeira parte. Aí eu entrei com azul, fiz uma carreira de azul e vim com esse outro tom de cinza, um pouquinho mais claro, e fiz 2 carreiras. No outro tapete a mesma coisa. Então, eu consegui fazer o par dessa cor. E aqui, eu vim trabalhando da mesma forma que eu mostrei no azul anterior. Trabalhei 4 carreiras com os pontos altos, a parte da hélice aqui e os bloquinhos, e finalizei com 2 carreiras de leques para fazer a parte do bico, tá? Vou medir aqui para vocês. Acabei não medindo antes, espera aí, vou ter que pausar que eu não consigo fazer só com uma mão. Então, eu medi aqui, ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Ficou um tamanho bem legal também. E eu consegui fazer o par dessas cores. Pesando aqui, um tapete, ele ficou pesando 295. Eu acredito que por conta da flor rasteirinha, ele pesou um pouquinho menos. Eu não lembro, acabei não pesando quanto que dá essa flor rasteirinha, mas é bem pouquinho. E os 2 ficou pesando 590 gramas, os 2 tapetes, então o par de tapete. Essa flor rasteirinha é bem pouquinho que ele vai. Na flor catavento vai 10 gramas aqui, eu acabei não pesando, mas ele dá bem menos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar a próxima e última cor. E o nosso último tapete, nesse modelo, nessa parte que ele forma como se fosse uma hélice, essa combinação, tô apaixonada, meninas. Na verdade, tô apaixonada em todos os modelos, eu me desafiei
me desafiei a trabalhar sem o cru na base, com o que eu tinha aqui, e eu nem acreditei que eu consegui fazer tanta combinação linda, tanto tapete lindo, com o que eu tinha de fio parado aqui. Há alguns anos, muitos anos, eu tinha fio parado aqui, porque eu guardo, né? Tenho dó de jogar, e muito tempo eles estavam ali guardados nas caixas, em uma mala, nas sacolinhas, nos pacotinhos para não pegar pó. E olha só, tô apaixonada. Quem viu o primeiro vídeo, deixa aqui nos comentários se você já assistiu o primeiro vídeo onde eu mostro os cones. Tinha essa base aqui, ó. Essas pétalas estavam todas enroladas, porque... Me perdoe, eu não lembro o nome dessa flor. Se eu achar que enquanto eu estiver editando esse vídeo, eu vou colocar o nome dela, porque faz muito tempo que eu fiz ela. Ela tava assim, bem enrolada assim, as pontinhas delas por conta do modelo, e eu coloquei um pinguinho de cola nas pétalas e colei elas aqui. Não, a pontinha eu não colei, eu deixei assim para dar um charme também, né, as pontinhas. Mas eu colei essa parte aqui, para ela ficar esticadinha, senão ela fica muito embolada e não fica legal. Até se eu fosse fazer outra peça, eu iria colocar a pontinha aqui, ó. Nesse terceiro ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Que dá bem certinho. Só que eu já tinha colado, aí eu deixei assim mesmo. E esse verde folha, um pouquinho mais apagado, que tava aqui nessa base, já tinha essa base, então as flores são um pouquinho maiores e ficou assim. E eu só vim trabalhando com o vermelho, então é um outro tom de vermelho, não é o mesmo daquele que eu fiz com o cru, é um outro tom de vermelho. E eu fiz aqui 3 carreiras no vermelho, e esse aqui é um cinza mais clarinho, sabe? Tem algumas marcas que chamam esse de prata, mas não é um cinza que eu comprei, se eu não tô enganada, é Euro Roma também, que são de muito tempo, então eu acredito que nem existe mais esse tom, puxando para um prata, esse cinza aqui. E ficou legal, eu me arrisquei também, pensei, será que vai combinar? Vou fazer uma carreira para ver. Eu gostei do resultado, gostei bastante. Então, eu fiz uma carreira aqui nesse cinza, uma carreira de vermelho, uma carreira do cinza, que sobrou só um restinho, e completei aqui uma carreira do vermelho e vim trabalhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras de leque para fazer a parte do bico. Conforme vocês viram, todos os tapetes eu fiz alguma coisinha diferente, até para ir testando, para ir me aventurando, porque foi uma aventura eu trabalhar com essas sobras aqui. Eu me diverti demais, eu admiro demais depois de a peça pronta, né? Quem não admira? Qual artesã não se orgulha, né, do seu trabalho depois de pronto? Amei demais, então eu vou medir quanto ele ficou aqui de comprimento. E ele ficou exatamente com 70 centímetros de comprimento por 45 de largura. Vou pesar ele aqui, então. 333, nossa, redondinho. 333, porque as flores vai um pouquinho mais, né? Como eu já tinha aqui, eu não pesei quanto que dá essas flores aqui, mas ele com certeza pesa um pouquinho mais por conta das flores, e ficou assim esse lindão. Então, foram 8 peças que eu fiz nesse modelo, usando essas cores. O rosa com verde, preto, chumbo e cinza, flor catavento ainda, vermelho com cru, flor catavento, azul bebê com esse azul mais escuro com cinza. Usei a flor rasteirinha, 2 peças desse, e esse último aqui que eu fiz com o vermelho, e essa base que eu já tinha pronta. Olha só quanta lindeza que eu consegui fazer com as sobrinhas, meninas. Deixa aqui nos comentários qual cor, qual combinação você mais gostou, que eu vou amar saber. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, deixa coraçõezinhos rosa
para eu saber se você chegou até o final aqui. Não deixa de se inscrever, de comentar, de curtir os vídeos, que eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui, as inspirações, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.